Eu quero que você hoje leve uma certeza plena no coração de que Cristo pode ser formado em você, a ponto de você sair daqui hoje dizendo: Cristo vive em mim. Amém. Esse desejo é a minha vontade, é a vontade do Senhor, e será possível porque Ele um dia deu sua vida naquela cruz. Obrigado. Brevemente, Jesus escolheu passar a última noite de vida, ou antes da morte na terra, junto com seus amigos num culto, numa celebração. Era quinta-feira à noite, ou sexta-feira, o primeiro dia da festa dos pães. O lugar é descrito como um salão superior na casa de um amigo. A mobília do lugar, uma mesa baixa e algumas almofadas, sobre as quais eles se reclinavam, e os seus discípulos ali. Não havia servo para servir. Os discípulos chegam naquele lugar cheios de importância e não tomam iniciativa para lavar os pés, como era o costume ao chegar em alguma casa. Então, para constrangimento de todos, Jesus cinge-se com uma toalha e ele abaixa-se, toma aquela bacia com água ali posta e começa a lavar os dedões encardidos daqueles homens justos. Incrível. E então, no meio desse contexto, Jesus pronuncia estas palavras. Abra aí. Evangelho de Mateus 26, 27 e 28. Enquanto comiam, prestem atenção que eles estão fazendo uma Páscoa e depois Jesus passa a fazer uma ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Ótimo. Essas palavras tremendamente significativas. O fato de tomarmos a ceia várias vezes na vida não deveria apagar o impacto dessas palavras simples, diretas de Cristo. Elas revelam a visão que Jesus tinha da sua morte. E isso é uma coisa extraordinária para a gente pensar nesse momento. Através do que ele falou e fez com o pão e o vinho naquela quinta ou naquela sexta-feira, Jesus dramatizou. Você está entendendo, né? Eu estou falando quinta-noite porque quinta-noite é sexta, não é?
biblicamente falando. Hoje é sábado, sexta foi ontem, não é isso? Aqui nós usamos outro método de contagem, ficamos impressionados com ele, ou culturalmente falamos dele assim, mas é sexta-feira à noite, é quinta-feira, na nossa forma de falar. E então Jesus dramatizou visivelmente sua morte antes de acontecer e deu explicação autorizada sobre o seu significado e propósito. A ceia no cenáculo ensinou pelo menos 3 lições. Eu vou apenas lembrar rapidamente outra. A primeira lição que o cenáculo nos ensina, que aquele salão superior onde Jesus se reúne na casa de um amigo, naquela sexta-feira, primeiro dia da festa dos pães asmos, lembra-nos a centralidade da morte de Cristo. Primeira lição, primeira explicação, primeiro significado e propósito que Jesus quer que a gente retenha e guarde, a centralidade da morte dele. Eu preguei isso na segunda-feira. Nossos cultos memoriais são realizados uma só vez, mas o culto memorial de Jesus deve ser realizado muitas vezes. E aí está uma coisa interessante, por quê? O culto memorial de Jesus, longe de ser uma coisa triste, longe de ser uma coisa lastimável, pesarosa, dolorosa, é uma celebração feliz. É uma celebração feliz. Fazei isto em memória de mim, disse ele. O que deviam fazer? Copiar tanto os seus atos como as suas palavras. Prestar atenção e entender o significado do pão e do vinho. Suas palavras explicam: pão é o meu corpo, que é dado por vós. Suas palavras explicam: vinho é o meu sangue, que é derramado por vós. Pão não representa seu corpo vivo. Estou falando da centralidade da morte. O pão que Jesus fala representa o seu corpo quebrado, partido, moído e morto, reclinado não ali, não é aquele corpo que ele está falando reclinado sobre a mesa, mas o corpo que embora será dado por todos na morte. Da mesma forma, o vinho não representa o seu sangue ali correndo em suas veias, naquele momento reclinado à mesa, acocorado ali com os seus discípulos em volta daquela pequena mesa, mas representa o seu sangue que algumas horas mais tarde será tirado, derramado e dado por ele na morte. Da mesma forma, o vinho não representava esse sangue correndo, mas o sangue dado. Assim a ceia, o único ato comemorativo instituído e autorizado por Jesus, não dramatiza o seu nascimento, não dramatiza sua vida, nem suas palavras, nem seus milagres, mas a ceia que ele quer implantar lembra e dramatiza a sua morte, para você entender a importância desse ato, a centralidade dela. O que isto significa? O que essa morte significa? Representada no caso aqui, a centralidade era por sua morte que ele queria ser lembrado. Incrível, não? Não há cristianismo sem cruz. É por isso que Jesus coloca a morte bem no centro. Ele quer que você entenda isso. Não há cristianismo sem cruz. Se a cruz não for o centro de nossa religião não é de Jesus. É isso que ele quer ensinar ali, ao falar da sua morte, não da sua vida, não do seu nascimento.
Porque sem esta morte não há perdão, não há redenção, não há salvação. E nós não estaríamos celebrando aqui hoje. O demônio abriu uma estrada para que o homem viajasse suavemente por ela e chegasse à perdição. Mas a graça de Deus plantou a árvore da cruz de Cristo no meio deste caminho e disse ao homem: eu amo você e não quero que você vá para o inferno. Assim, se algum homem insistir em continuar na viagem pela estrada do inferno, terá que contornar ou pular sobre a árvore do Calvário, a árvore da cruz de Jesus, para chegar até a perdição. A morte de Cristo é um empecilho para a minha perdição, para a sua perdição. Por isso Jesus a enfatiza nas últimas horas da sua vida aqui nesse mundo. Aleluia! A morte de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Graças a Ele plantou uma cruz entre eu e o inferno. Entre você e a perdição está a cruz de Cristo, que é o símbolo da sua morte, pelo qual Ele quer ser lembrado cada dia, porque sem ela, você tem que entender, não estaríamos aqui, não estaríamos celebrando nem cantando. A segunda coisa que Jesus queria marcar com a ceia naquela sexta-feira é o propósito de sua morte. A centralidade e propósito. Por que Jesus morreu? Com que finalidade ele teve que dizer: isto é o meu sangue, o sangue da aliança? Quando o homem pecou, o homem fez umas roupas para si de folhas de árvores. Deus se aproximou e fez um pacto, uma aliança com o homem. O pacto era de perdoar o pecado do homem e torná-lo seu filho novamente. O pacto que Jesus fez com o homem no Éden foi pagar pelo pecado que o pecado exigia, para ligar o homem novamente a Deus. Assim, ao invés de roupas de árvore, Deus fez uma roupa da pele de um cordeiro para aqueles seus filhos iniciais, Adão. Deus repetiu esta aliança para Abrão. Deus renovou esta aliança no Monte Sinai com Moisés. Essa história linda. No Egito. E esta aliança foi novamente confirmada com o sangue do cordeirinho ao longo da história, não é, do povo. Moisés tomou aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Centenas de anos se passaram. O povo esqueceu de Deus, distanciou-se da importância do sangue e da morte. Jesus, através dos profetas, através de sacerdotes, foi lembrando o povo, refazendo essa história, prometendo, animando, levantando os olhos para frente, para um Salvador que morreria. E finalmente, centenas de anos se passaram e o povo é mais uma vez alertado e despertado quando o Senhor declarou:
mais próximos dos dias da chegada do Cordeiro, eu farei uma nova aliança com Israel. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito, porque eles quebraram a minha aliança. Esqueceram, perderam o seu significado, afastaram-se dele, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, diz o profeta Jeremias. Este é o significado da morte. Você precisa guardar isso, celebrar isso, porque o significado da morte é esse, é que você tem seus pecados perdoados. O sacrifício para selar esta aliança e assegurar este perdão será o derramamento do meu sangue na morte. Se queremos ser perdoados, devemos pagar e devemos pagar o preço. O homem não pode pagar por si mesmo. Um condenado não pode pagar por outro condenado. Então o homem pecador deve a Deus. Por causa do pecado, o que não pode pagar, e a menos que pague, não pode ter vida, não pode ser salvo. E aqui está a visão que Jesus tinha da sua morte. É um pagamento voluntário, de graça. Sua morte é o sacrifício divinamente planejado, pelo qual a promessa de perdão é cumprida e garantida, e Jesus quer que ela seja sempre lembrada e seja sempre uma celebração no nosso meio. Deus recebe a morte e o pecador recebe perdão. Que coisa linda! A única coisa que Deus não podia fazer diante da rebeldia humana e diante do caminho de pecado do homem era nada. Deus não podia fazer simplesmente nada. Ou ele mata o homem, ou ele assume a morte do homem. E para alegria nossa, ele escolheu o último. Assumir a morte do homem. Então, minha igreja querida, amada, hoje nós estamos aqui diante desta cena mais uma vez, não com tristeza, mas com alegria. Não estamos aqui para chorar, mas para celebrar. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Jesus pagou centralidade da morte e significado da morte. Perdão. Jesus quer ser lembrado por isso, porque ele sabe que sem ela não há. Por último, antes da gente comer e beber, Jesus, naquela noite, ele colocou a impressão e a necessidade da gente agarrar, abraçar, segurar pessoalmente esta morte, valer-se dela, segurar-se nela. Então ele diz isso nas palavras: tomai e comei, tomai e bebei. Esta é uma ordem muito interessante. Esta ceia no cenáculo era uma dramatização da morte de Cristo, mas não consistia de um ator num palco cercado de 12 pessoas no auditório. Não era isso que Jesus estava fazendo. Os apóstolos participavam do drama. É fato que Jesus quebrou o pão, serviu o vinho, mas eles tiveram que comer. E este ato é muito, muito importante. O comer e o beber eram, como ainda o são até hoje, uma parábola viva do recebimento a Cristo, ou do recebermos a Cristo como uma pessoa, como um Salvador morto, crucificado,
e nos alimentarmos dele pela fé em nossos corações. O drama do cenáculo possuía cenas irreparáveis. O drama daquela noite dava ele seu sangue e seu corpo na morte, e tomavam eles posse da dádiva da morte, comendo e bebendo o seu corpo e o seu sangue. Assim, esta nossa celebração hoje permanece como um sinal perpétuo, tanto da dádiva de Deus, quanto da recepção do homem. Estas são as duas coisas que eu queria que você levasse daqui hoje. O que estamos fazendo aqui e por que estamos fazendo é para a gente levar a marca indelével e intransferível, que não pode ser desfeita, de que Deus nos deu esta graça, esta salvação, e ela é sua, comendo e bebendo dela. Por isso, eu disse, não basta lembrar. Não basta lembrar. Lembrar aqui significa muito mais do que alguma coisa da mente. Na primeira Páscoa celebrada na última noite de Israel no Egito, esta lição foi marcantemente deixada por Deus. Eu termino com isso. Como que Deus marcou lá na Páscoa? Praticamente do mesmo jeito que Jesus marcou lá naquela ceia, naquele cenáculo, naquela noite. De que maneira? Lá na Páscoa, Deus ordenou que eles tomassem o sangue do cordeirinho numa bacia com um ramo de hisopo, e o pai da família marcasse 3 lados da porta. O alto da porta e as laterais da porta. E a família deveria passar por baixo, passar pela porta, então entre as marcas do sangue, nas laterais, entrar para dentro e comer a carne do cordeiro que havia dado sangue para marcar essa porta, no alto e nas laterais. Comer, não só lembrar. Olha, não só trazer o sacrifício, não só trazer o cordeirinho, não só tirar o sangue e deixá-lo numa bacia, mas marcar a entrada, os 3 pontos, passar sob o sangue, comer a carne desse cordeiro sem deixar nada, se não é bastante gente na casa para comer. É uma coisa extraordinária falar disso. Então chame um vizinho, não é? O cordeiro, olha que lição extraordinária que Deus ensina ao dizer para Israel: se o cordeiro é muito para a sua família, chame o vizinho. Isso quer dizer, o cordeiro é bastante para todos. E marque a porta. Sabe por quê, queridos? Marcar a porta no alto, a porta no lado e no outro lado. Porque o pecado é horizontal. Ele está oprimindo você na horizontal, e você precisa proteger-se do pecado que lhe oprime na horizontal. Por isso você tem que marcar a porta da sua vida na lateral, para que o pecado fique aqui fora. E você precisa marcar a porta da sua vida no alto da sua cabeça, porque o pecado é morte. O pecado começa no pensamento, e o único ingrediente capaz de impedir que o pecado horizontal, ou o pecado como consequência, venha e cobre o seu preço sobre sua cabeça, é você tendo o sangue na lateral e o sangue no alto. Passe por ele. Aí Paulo diz assim, quando você passa, eu agora interpreto um pouquinho, quando você passa pelo sangue,
sob o sangue, nas laterais e na sua cabeça, o sangue marca você. E então Paulo diz assim: e eu guardo as marcas do Senhor Jesus. Estas são as marcas que lhe protegem da condenação. As marcas do alto e as marcas na lateral. Porque o pecado vem da sua mente. Esse pecado que vem do alto, da sua mente, da sua razão, pode associar-se com o pecado que vem da lateral, da tentação, do meio onde você vive, e ele pode danificar a sua vida, levar você a perdê-la. Então Deus quer que esta morte seja muito clara, prática. Comer e beber é muito mais do que lembrar. E aí você pode fazer isso e dizer: guardo comigo as marcas do Senhor Jesus. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá vida em si mesmo. Acha. O que é central para Jesus deveria ser central para a gente. Sua morte é central e Ele quer que você o lembre assim. Ele não se aborrece porque você o lembra como alguém que deu a vida por você. Deveríamos fazer então como Paulo e dizer como ele: trago no meu corpo as marcas do Senhor. As marcas são essas. E você marcou a vida, o alto da sua cabeça, o seu cérebro está marcado, as laterais da sua vida estão marcadas. Só lembrar não basta, devemos comer e beber. Foi para isso que seu corpo foi partido e seu sangue foi derramado na morte. Gloriosa morte, maravilhosa morte, a morte de Cristo, que nós celebramos agora, e mais do que lembramos, vamos comer, vamos beber. Eu lhe convido. Estou muito feliz aqui hoje. Como um ápice, assim, como um auge, né? Muito feliz durante a semana e agora mais ainda. Tem um filme rodando incessantemente na minha cabeça. Ele tem pelo menos 4 anos de história. Que coisa extraordinária Jesus fez para a gente, não? Que coisa extraordinária. Que permuta. Vamos lá, meus diáconos, vamos lá, meus anciãos. Já viajei bastante. Cristão é uma pessoa em quem Jesus vive. Agora você é mais cristão do que nunca. Segundo, eu queria que você lembrasse de alguma coisa que eu gosto muito. Como as coisas de Deus são simples. Todas as coisas de Deus são simples. Tão simples que elas são loucura. Se eu disser para um profissional na segunda-feira que eu pus um terno bonito, uma gravata, uma roupa social, e eu vim aqui num santuário e eu lavei os pés de uma pessoa, a pessoa lavou meus pés,
e que eu passei a servir uns copinhos com 0,0 ml de suco de uva e um pedacinho de pão de 1 centímetro quadrado. Eles dirão para mim, isso é uma brincadeira que vocês fazem, isso é uma piada que vocês têm em algum momento. Não, isto é um ministério, isto é um trabalho, isto é uma... Você é louco. Você é louco. Se eu disser para um executivo na segunda-feira que durante um fim de semana eu mergulhei pessoas na água diante de outras adultos, eles vão dizer, você é maluco, que coisa é essa? As coisas de Deus são simples. Muitas vezes elas são tão simples que nós nem queremos participar delas, porque achamos que é brega, que é mico. Mas presta atenção. As coisas de Deus são ricas, são extraordinárias e grandiosas naquilo que elas significam. Deus usa coisas simples para nos ensinar lições extraordinárias. E as lições extraordinárias das coisas simples dessa noite são essas. As marcas extraordinárias. O significado extraordinário é, por meio desta coisa simples, que representa alguma coisa extraordinária, o derramamento e a morte do Filho de Deus. Eu sou cristão. Eu sou salvo. Eu tenho vida. Eu não quero que ninguém saia daqui sem sair dizendo: vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Se alguém está com essa verdade no coração, vai ajustando ao meu ritmo. Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Entendeu? Coisa simples, significado extraordinário, cristão, vida, salvo, redimido. Meninos, eu me orgulhei de vocês nessa noite. Muito obrigado. Extraordinário. Deus seja louvado. Como a gente vai traduzir isso da forma mais real agora é cantando, dizendo através do hino, bem junto a Cristo, eu vou me manter pelo poder dele.